O Clube de Regatas do Flamengo, mais conhecido como Flamengo, foi fundado no dia 15 de novembro de 1895, depois da criação de um grupo entre jovens do bairro do Flamengo organizado com o objetivo de disputar competições de remo. Totalmente oposto do futebol, que só se oficializaria em 8 de novembro de 1911, depois de uma cisão no Fluminense, onde muitos jogadores do tricolor vieram para o rubro-negro, no qual desde 1902, ano que o remo e o futebol passou a dividir a preferência popular no Rio de Janeiro, os associados do Flamengo tornaram-se sócios também do Fluminense para acompanhar o futebol. Inicialmente as cores que regiam o clube eram azul e ouro em listas horizontais, só mudando para o preto e vermelho em 1898. Em 3 de maio de 1912, o Flamengo fez sua primeira partida contra o Mangueira, ganhando com um simples placar de 15-2, sendo campeão do Campeonato Carioca de segundos quadros, que era uma competição que visava manter em atividade as equipes reservas dos clubes do Campeonato Carioca. Em 1914 ganharia seu primeiro Campeonato Carioca, mostrando sua força, e confirmando no ano seguinte que era um clube de elite do Rio de Janeiro, ganhando o bicampeonato de forma consecutiva, sendo campeão invicto em 1915. Na década de 1920, o Flamengo conseguiu ainda 3 campeonatos cariocas, nos anos de 1921, 1925 e 1927, ganhando também em 27 a Taça Salutares, que foi um concurso promovido pela Água Mineral Salutares e pelo Jornal do Brasil, com o objetivo de eleger o clube mais querido do Brasil. No início da década de 40, o Flamengo começou da melhor forma, ganhando o tricampeonato consecutivo do Carioca no ano de 1942, 1943 e 1944. Década essa que ajudou a popularizar a força do Mengão pelo país, pois foi no período da Segunda Guerra Mundial, iniciada pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 e foi até 2 de setembro de 1945, com a entrada do Brasil em 30 de junho de 1944 ao lado dos Estados Unidos, onde os americanos instalaram 2 antenas de alta captação para pegar sinais de navios inimigos, só que as mesmas também permitiu a transmissão de jogos via rádio para o norte e o nordeste do país. E como na época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, tendo esses fatores coincididos com a excelente campanha do rubro-negro no tricampeonato carioca daquela época, explicando um pouco assim a nação de torcedores pelo país inteiro. O hino do clube foi gravado pela primeira vez por Gilberto Alves em 1945, o famoso "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", tendo anteriormente outro hino gravado em 1932. Na década de 50, voltaria a ganhar outro tri consecutivo do carioca, tendo o famoso e artilheiro Edivaldo Alves, também conhecido como Dida, ídolo e segundo maior artilheiro da história do Flamengo com 264 gols, perdendo só para a entidade máxima do rubro-negro Arthur Antunes Coimbra, vulgo Zico, com um total de 509 gols, estando também no ranking Henrique, que atuou na mesma época de Dida com 216 gols, Silvio Perillo na época do tricarioca consecutivo na década de 40 com 204 gols, e o Baixinho Romário entre 1995 a 1999 com também 204 gols. Já nos anos 60, fora 2 títulos cariocas, uma mudança marcaria a identidade do clube para sempre. Na década de 60, as torcidas rivais faziam alusão racista à grande massa de torcedores rubro-negros, afrodescendentes e pobres, chamando-lhes de urubus. O apelido nunca foi bem recebido pela torcida até o domingo de 31 de maio de 1969, quando um torcedor levou a ave para o jogo entre Flamengo e Botafogo, aonde o Mengão não vencia há anos. Na arquibancada, os rivais gritavam como sempre, insinuando ser um time de urubu. Com a bandeira presa aos pés, o urubu é solto na arquibancada e cai no gramado antes do jogo, levando a torcida rubro-negra ao delírio e a gritar "É urubu, é urubu", e com o Flamengo naquele dia quebrando o tabu, ganhando o jogo por 2-1, com a ave caindo nas graças da torcida e o clube trocando o mascote que até então era o personagem de quadrinhos do famoso marinheiro Popeye. Na década de 70 começa um dos períodos mais vitoriosos, a era do maior ídolo do Mengão, o Zico, sendo o maior artilheiro da história, engata uma série de títulos cariocas com destaque ao terceiro tri consecutivo da história nos anos de 1978, 1979 e um especial de 79 de maneira invicta. Em 1980 o Flamengo de Zico conquistaria o primeiro campeonato brasileiro, com Zico, Raul, Maestro Júnior e companhia em cima do Atlético Mineiro, somando futuramente 4 brasileiros só na década de 80, sendo o de 87 bastante discutido até hoje, porque o Sport de Recife ganha na justiça o título em cima do Flamengo, mas quem é da época sabe que o rubro-negro é o verdadeiro campeão do campeonato que revolucionou e nasceu em outro patamar, no que diz respeito a marketing esportivo, geração de recursos e exploração das imagens. Também na década de 80 ganharia sua primeira Libertadores em cima do Cobreloa do Chile, com um jogo de ida, volta e desempate, com agregado de 4-2 para o Flamengo, sendo os 4 gols marcados por Zico, e mais tarde levando o Mundial de Clubes em cima do Liverpool, colocando os Reds na roda por 3
6-0. Zico foi e sempre vai ser o maior ídolo da história do Flamengo. Na época o Dida era um grande ídolo do Flamengo. E meus pais falaram que uma das primeiras palavras que eu falei foi Dida. Lá em casa tudo era Flamengo. Tinha sempre no maço a bandeira do Flamengo. O cachorro era Mengo. O passarinho tinha que ter preto e vermelho. Mas eu entrei não pra ser profissional não. Eu queria jogar com a 10, que era do Dida. Já nos anos 90 tem como destaque o primeiro título da Copa do Brasil em 1990 em cima do Goiás e o penta do Brasileirão em 1992. Entrando assim no século XXI, forte no cenário estadual e ganhando em 2006 seu segundo título da Copa do Brasil. Sendo aposentada no próximo ano, no dia 10 de outubro, a camisa de número 12 em homenagem à torcida. Em 2009 conquista o Hexa brasileiro, mas foi em 2013 o maior destaque do início do século XXI do Flamengo. Fora o tricampeonato da Copa do Brasil, foi a chegada de um dos presidentes mais importantes da história do clube. Eduardo Bandeira de Mello assumiu o Flamengo com déficit financeiro de 20 milhões de 2012 e dívida de quase 800 milhões, pagando em seu mandato até 2018 aproximadamente 876 milhões. Minha prioridade é pagar as dívidas, colocar o Flamengo em ordem financeira e buscar a confiança dos investidores, para que em 2016 começarmos os investimentos e em 2017 teremos as maiores contratações do futebol brasileiro. Em 2019 o Flamengo surpreendeu a América Latina com a melhor campanha da história do Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes, fazendo 90 pontos, 16 de diferença para o vice-campeão Santos. Também levou a Libertadores à famosa glória eterna, ganhando do River Plate de virada por 2-1 no finalzinho com 2 gols de Gabigol, tendo no comando o português Jorge Jesus. Quando se acredita no que fazes, não tem pressão, não tem emoção, tem prazer de jogar e tem convicção de que vai ganhar. Foi exatamente o que fizemos e por isso é que nos últimos 5 minutos viramos o resultado, porque nosso prazer e nossa convicção foi sempre mais forte que a emoção. Ainda na temporada de 2019, o Flamengo bateu na trave contra o Liverpool no Mundial de Clubes, perdendo por 1-0 num jogo mais que emocionante. Tudo isso no comando do técnico Jorge Jesus, que em sua passagem teve mais títulos do que derrota, levando ainda a Recopa, Supercopa e o Carioca de 2020. Acho que essa é a diferença quando o treinador consegue colocar primeiro a parte disciplinar. Ele consegue implementar de uma forma natural a parte tática. Mesmo em alguns momentos, e eu falo isso com naturalidade, eu queria xingar ele, de tanta exigência, de tanta cobrança, de tanto que ele ficava na linha de 4. Nada estava certo, tudo nos mínimos detalhes. A gente foi gostando disso, foi se desafiando em cima disso. Essa foi a diferença, ele conseguiu tirar de todos os jogadores o máximo. Atualmente, o Flamengo é o campeão do Brasileirão de 2020, onde tenta ganhar seu primeiro tricampeonato consecutivo em 2021. Está mais do que vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. É o clube brasileiro avaliado como o mais valioso, mesmo sem ter um estádio particular, onde o valor de mercado subiria. Hoje o Flamengo é mais do que futebol, tendo um arsenal grande de modalidades, onde é uma potência esportivamente e financeiramente, sendo o time de maior torcida do Brasil e do mundo, uma nação de rubro-negros.